Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso admirável novo podcast brasileiro. É um prazer muito grande estar mais uma vez com todos os nossos queridos ouvintes e hoje temos um convidado muito legal que aceitou o nosso convite. Desde já a gente quer agradecer muito a ele. E o nome dele é Renato Meirelles. Ele é pai da Helena, ele é presidente do Instituto Locomotiva, fundador do Data Favela e várias outras coisas interessantes que a gente vai colocar para vocês aí na conversa com ele ao longo desse bate-papo. Beleza, Renato? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Book? Tudo bem, Thiago? Aí, Fala, galera Renato. que está ouvindo a gente no podcast, o prazerzaço estar aqui com vocês. Isso aí. E eu esqueci, né? Fala, Thiago. Fala, Buquinho. Esqueci de dar o alô para o meu companheiro de podcast, mas que bom que o nosso próprio convidado já lembrou de falar da existência desse rapaz muito importante para esse podcast, Thiago Bentes. Então é isso aí. É isso aí. Renato, muito obrigado, cara, por aceitar nosso convite. A gente está bastante feliz com isso. Para a gente é uma honra. Eu até falei antes ali que eu já tinha te visto no Provoca com o Tais, que é o herdeiro espiritual do programa do Abu Janra, né? E, cara, pra gente é uma honra mesmo, sabe? O negócio do podcast é que o podcast ele deixa a gente com as possibilidades de falar com gente que a gente via na TV ou lia na revista e a gente não conseguiria falar de outra forma que não fosse podcast. Então, muito obrigado a quem inventou o podcast aí. Provavelmente foram os maias, né, Book? Uhum. Mas, cara, como é que é esse negócio? Me explica uma coisa. Eu vou te perguntar logo de cara, que é um negócio que eu queria saber desde moleque. Como é que é esse negócio de escrever pra Veja, cara? Cara, eu talvez seja o único colunista da Veja que também dá entrevista para a Carta Capital, né? Então, eu acredito muito que a minha razão de existir profissional é conseguir conectar mundos diferentes. Isso vale para política, né, de conseguir conversar com pessoas com visões de mundo distintas, procurando o que é consenso, o que une os brasileiros e não o que separa os brasileiros. Isso vale no consumo, né? Quando eu construo minha carreira falando, aprendendo e pesquisando sobre as classes C e D no Brasil. Poder conectar esse Brasil de verdade com o universo corporativo é algo que eu faço desde quando comecei a minha carreira. A mesma coisa vale para falar sobre esse universo gigante de moradores das 13 mil favelas brasileiras com o universo corporativo. Trafegar por mundos diferentes, de alguma coisa como me propor a tentar ser a tecla SAP da opinião pública brasileira. Eu estou longe de conseguir isso, mas é o que eu busco nesse momento. É meio a razão de existir, é o que faz o meu olho brilhar cada dia que eu saio para trabalhar. Entendi. Tua principal área aí de pesquisa, então tu lida bastante com a questão da pobreza no Brasil. Super, super. E nesse sentido, ser colunista da Veja é muito bacana para poder apresentar para um leitor da Veja essa realidade aí que muitas vezes está longe daqueles brasileiros que têm condições de assinar uma revista, de pagar por um determinado conteúdo, né? Então, quando a gente fala aí para Veja, a gente tenta mostrar esse Brasil da base da pirâmide ou uma visão política mais plural para esses assinantes. Quando a gente fala para minha coluna na Band News, a gente fala para um espectro mais amplo de pessoas, de brasileiros que ouvem o rádio, que se informam do noticiário pelo rádio, brasileiros que estão ouvindo rádio no ônibus, brasileiros que estão ouvindo rádio indo ou voltando para casa, ou mesmo agora através das redes sociais e do YouTube, conseguem acompanhar online de forma gratuita esse conteúdo. Então, tem sido uma experiência muito interessante para mim, essas duas colunas fixas, tanto na Band News
quanto na Veja e poder divulgar aí as nossas pesquisas em vários veículos bacanas, inclusive aqui o nosso podcast. Como é que é essa convivência aí? Porque eu sei que tu te identificas como alguém de esquerda, né? Pode falar. Essa foi uma das provocações que o Taz fez no Provoca. O Taz é um amigo querido de muitos anos. Eu me defino como alguém que defende a igualdade de oportunidades. É um sujeito que se recusa a naturalizar as desigualdades no Brasil. Mas também é um sujeito que defende a meritocracia. Acontece que a meritocracia só existe se todos saem do mesmo lugar. Tiago, eu sou branco, para quem está só nos ouvindo. E pelo simples fato de ser branco, eu ganho mais do que um negro que estudou no mesmo lugar que eu estudei, que nasceu no mesmo lugar que eu nasci, que teve aí, que tem a minha idade. E isso não tem a ver com eu ter mais mérito, tem a ver com eu larguei na frente. Como eu ganho mais de uma mulher, muito mais do que uma mulher negra de 45 anos que fez faculdade e que nasceu em São Paulo. Então, por mais que eu tenha ralado na minha vida, eu saí na frente. O CEP em que eu nasci me permite ter um conjunto de oportunidades que, infelizmente, não é acessível à grande maioria da população brasileira. E é isso que eu não topo. Se isso é ser de esquerda ou se isso é ser de direita, tanto faz. Eu acredito, inclusive, que os liberais de verdade, não essa jabuticaba brasileira que fala, eu sou liberal na economia e conservador dos costumes, não é disso que eu estou falando. Os liberais autênticos também defendem a igualdade de oportunidade. Aliás, todo mundo que está nos ouvindo aqui e que afirma defender a meritocracia tem um dever moral de defender a igualdade de oportunidades. É disso que nós estamos falando aqui. Agora, esse negócio de esquerda, de direita, é um negócio que para mim ficou no século passado. Nós estamos hoje tendo que enxergar o que une as pessoas, fugindo desses rótulos, Thiago, de esquerda e direita. Se você for me perguntar como eu avalio as políticas sociais, o avanço das políticas sociais no Brasil, isso teve mais a ver com governos que se auto-intitulam como governos de esquerda. Agora, se você me perguntar, por exemplo, se eu defendo que no serviço público professores que ensinem melhor os alunos ganhem mais, que é algo que boa parte daqueles que se definem como esquerda são contra, eu vou dizer que eu defendo. Porque se meritocracia tem a ver com igualdade de oportunidades, se todos passaram no concurso público, todos, portanto, partem do mesmo lugar. E aqueles que ensinarem melhor as crianças têm que ser remunerados por isso. Não me parece aí que plano de benefício ligado a tempo de carreira por si só e não tendo nenhum vínculo com desempenho faça algum sentido no século XXI. Mas, Renato, vou ter que problematizar isso daí. Como é que a gente mede que um professor talvez faça melhor esse trabalho? Talvez tenha sido apenas um exemplo. Se for somente um exemplo, a gente segue. Mas se essa seria uma proposta, de fato, como é que a gente mediria isso? Eu ganho a vida buscando formas de medir as coisas, tá, Thiago? Então não tem problema nenhum com a sua pergunta, né? Quando você vai avaliar o desempenho, você não avalia o desempenho médio comparado a outras escolas. Você pega quem da mesma escola, quem da mesma escola estava e para onde avançou. E você tem várias formas de provas, como são as do Enem, de tempos em tempos, conversar com essas pessoas. Agora, não só se decorou a fórmula ou se escreve sem erro de gramática, né? Mas provas de interpretação de textos, de redação, de conhecimentos gerais, de contextualização aí, de como você usa a sua matéria para os problemas reais da sociedade. Comparando a escola hoje com a escola daqui a um ano, você tem condições de saber quais são os professores e quais são as escolas que estão melhorando aí o desempenho dos seus alunos, sem ter como efeito colateral criar ilhas de excelência. Para quem está ouvindo a gente,
Vamos entender o porquê que uma faculdade de renome, por exemplo, como a FGV, é tida como uma das melhores faculdades do país. Não é só pela qualidade maravilhosa dos seus professores que de fato existe, é porque lá entra os melhores alunos. Uhum. Então, o que a gente tem que procurar evitar é que esses mecanismos de avaliação criem ilhas de excelência que acabam excluindo a maioria dos estudantes. Agora, quando você avalia um ponto sobre ele mesmo depois de um espaço de tempo, você tem total condições aí de avaliar a performance que um professor, que um coordenador pedagógico, que uma diretora de escola tem na eficiência aí do aprendizado dos seus alunos. Sim, faz todo sentido. E além disso, porque a questão toda é a desigualdade. Eu tenho um problema muito grande com a desigualdade. Eu acho que é normal que todo mundo sensato tenha um problema com a desigualdade. Mas o problema é a desigualdade em si ou há muita desigualdade? Olha, para mim o problema é a desigualdade originada de não ter condições igualitárias de oportunidade, não ter oportunidades igualitárias, tá? A desigualdade oriunda do trabalho e do esforço não me parece aí ser algo ruim. Acontece que se você não tem igualdade de oportunidades, você não consegue chegar nessa outra métrica, né, sobre isso. E o problema da desigualdade de oportunidades está na escola, como a gente estava conversando agora há pouco, mas não só, está com acesso às tecnologias. Uhum. Está nos modelos de seleção das empresas, onde muitos modelos de seleção das empresas privilegiam a indicação. E quando são homens brancos que estudaram nas melhores universidades fazendo essas indicações, eles indicam homens brancos, colegas deles de universidade. Sim. Né? Então, ter políticas de cota são políticas que ajudam a acelerar a redução da desigualdade de oportunidades. Ter políticas de distribuição de renda ajudam a resolver a desigualdade econômica, mas não as políticas de distribuição de renda como se isso fosse o favor, que foi o que aconteceu no Auxílio Brasil, por exemplo. A política de distribuição de renda que sejam de fato políticas públicas, que trabalham na lógica do Bolsa Família, que tem como contrapartida toda criança estar na escola, que tem como contrapartida a carteira de vacinação dos filhos. Porque aí você consegue fazer mudanças estruturais ao longo do tempo. Você não sai distribuindo recursos por aí. Uhum. Mas em alguns lugares, por exemplo, a gente tem problemas maiores decorrentes da pobreza e a gente tem uma pobreza muito mais multidimensional em alguns lugares do que em outros. Por exemplo, eu sou um amapaense, que eu cresci em Belém do Pará, só que eu moro já há quase 10 anos no sul do Brasil. Ah, ainda que novo, novo por ainda algum tempinho, eu vejo que a gente tem uma diferença nas pobrezas que a gente encara, que a pobreza que eu encaro, por exemplo, no interior de Santa Catarina, ela é bem diferente da pobreza com a qual eu convivia em Belém, né? O Book também ele tem bastante experiência com isso, porque tipo, aí, o Book também mora numa cidade pequena, só que ele mora numa cidade menor do Pará, na região metropolitana de Belém. Então tem algumas coisas que a gente tipo conviveu assim. Como que a gente faz? A questão é como que a gente faz políticas públicas que possam garantir um futuro mais igualitário, mais, mais igualmente nivelado para um país que tem regiões com problemas aparentemente tão diversos dentro da mesma pobreza, cara. Porque não parece ser a mesma pobreza. Como que a gente faz isso? Não parece porque não é a Uhum. mesma pobreza, né? Sim. Então, as origens são completamente diferentes. Então, mesmo que você pode ter vivido em Macapá, ou no Jari, ou em Santana, Uhum. no Amapá, que, por acaso o Amapá é um estado que eu conheço razoavelmente bem, né? Uhum. Mesmo lá são tipos de desigualdades diferentes. Macapá para o Oiapoque também já tem modelos de desigualdade diferentes. Então, imagina de Macapá para de Macapá para Chapecó, por exemplo. Uhum.
né? Que é completamente diferente os motivos que levam à perpetuação dessa desigualdade. Né? Você tem Salvador com uma questão de desigualdade geográfica muito grande. A gente sabe dos problemas de enchente e de saneamento básico que tem em Macapá. Uhum. Mesmo em Belém, são problemas diferentes do que Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, também no Pará. Uhum. Então, se os problemas são multidimensionais, as ações relacionadas à pobreza são multidimensionais. Você tem uma desigualdade racial em Salvador, que é a cidade mais negra do Brasil, com uma diferença de oportunidades para brancos e negros em Salvador. Eu não estou nem falando de São Paulo, que também existe. Então, em qual momento as cotas relacionadas à questão racial fazem mais sentido? Em quais momentos tem a ver só com a cota de alunos que vêm de escola pública ou com uma eventual cota de renda? Uhum. Será que em todas as regiões do país o cálculo do Bolsa Família por família tem que ser igual? Uhum. Ou pode ser diferente? Quais são os incentivos de contratação que podem ser oferecidos para empresas nas diferentes regiões do país? Isso sem falar da vocação de empreendedorismo, que em alguns lugares são agricultura, outros lugares é o varejo, outros lugares é a produção final de alimentação, a transformação de alimentos, e aí políticas públicas que dialoguem com essas diferentes realidades têm que ser focadas em cada uma dessas regiões. Então, eu super concordo contigo. A pobreza é multidimensional e, portanto, as soluções para a redução da pobreza e melhora da desigualdade têm que ser multidimensionais também. E o que falta, cara, para a gente começar? Falta simplesmente interesse do poder público, porque eu não votei no Bolsonaro, eu fiz oposição ao Bolsonaro. Fiz muito mais oposição ao Bolsonaro do que eu fiz, por exemplo, aos governos do PT. E eu fiz bastante oposição aos governos do PT. Mas a gente que vem, por exemplo, a gente que é nortista, cara, a gente tem um grande problema de vai governo, vem governo, a gente continua sendo deixado de lado, cara. Sabe, eu me beneficio das coisas do Sul, eu moro no Sul, eu sou casado com uma sulista, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter um bebê que também vai ser sulista. De repente, se ele der a sorte de nascer no Pará, né, Buki? Uhum. Mas Deus o sabe, sabe? Deus o sabe. Só que a gente continua fazendo isso, cara, e eu sei que tu pesquisas esse tipo de coisa. Olhando para o norte, de repente tu olhas para aquilo e diz assim, não é só ter uma, não é só dizer assim, olha, eu tenho uma solução artesanalmente feita para o norte, sabe? Mas como que isso se diferencia das outras regiões, de repente? Eu não sei se tu tens esse tipo de dado aí, eu sei que tu trabalha muito com dados. Vamos lá. Primeiro, vamos dizer que ser oposição ao Bolsonaro é um compromisso ético e civilizatório que cada um de quem está nos ouvindo tem que ter. Eu falo isso sem medo de errar. Tá? O cara, assim, o pouco que se tinha foi destruído nos últimos 4 anos. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o que foi a primeira vez na história que um presidente da República entrega um governo com um salário mínimo que compra menos do que comprava no início do seu governo. Uhum. Que tem o tamanho de desmatamento que foi colocado aí nos últimos anos, inclusive na região norte do Brasil, Uhum. que teve o conjunto de ocupações de terras e de assassinatos dos povos originários, como teve nos últimos anos. Uhum. Então, a primeira coisa é separar o que foram esses 4 anos de barbárie do que é a história aí que existe na tentativa de políticas públicas de redução da desigualdade. E aí, Tiago, eu sou um pouco menos cético, vamos dizer assim, com relação às melhores. Acho que se você for comparar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o Brasil melhorou desde o Plano Real. Uma série de indicadores, tá? Tirando esse parênteses aí de 4 anos, o Brasil melhorou, com todos os problemas que de fato existiam para isso.
Uhum. Agora, se você não tiver uma política de fazer com que a energia elétrica chegue e fique na região norte e que isso possibilite ter o crescimento da indústria de forma sustentável, então vai ser muito difícil a região norte conseguir avançar do ponto de vista industrial. Se a gente não tiver uma política para geração de crédito de carbono na região que tem a maior mata do Brasil, vai ser muito difícil ter dinheiro injetado diretamente no estado, na região norte do país. Então, eu estou fazendo essas provocações aqui porque se tem algo que traz dinheiro internacional é a questão da sustentabilidade. Porque a região norte tem muita coisa para ensinar. Não necessariamente dos governos da região norte, eu não estou dizendo que não tenham boas iniciativas, mas com relação ao que eu chamo de tecnologia social desenvolvida nessas regiões. Uhum. A valorização das organizações não governamentais que trabalham nessa região com compromisso real, seja com o meio ambiente, seja com a proteção e o trabalho de garantia dos direitos dos povos originários, seja por uma série de razões aí que existem para cá. Vou dar um trabalho para edição de vocês, mas olha isso aqui. Você só veio Olha pegar uma só, água para você, meu amor? Pode pegar uma água. Já tchau. essa é a Helena. Tá vendo aquele amigo do papai de óculos? Ele vai ter que editar tudo isso que a gente está falando agora. Mas ele é bem bom de edição. Pega água ali, filha. Desculpem, queridos. Que bonita, Tranquilo. cara. Se tu quiser, a gente até Tranquilo. deixa essa parte aqui. Senão, Já teve intervenção do Natan também. várias vezes. Que ótimo. Não, vocês que sabem, que for melhor para vocês, fiquem à vontade. Pra gente. A gente tira muito da naturalidade quando a gente tira partes tão boas assim. Então a Fiquem gente. super à vontade, que for melhor para vocês aí. Sim, cara. Que bacana, cara. Se Deus permitir, eu vou ser pai em breve, então eu fico. Quando eu vejo criança agora, eu fico muito empolgado. Eu queria dizer o seguinte: muda a porra toda. É mesmo, cara? É verdade. Com essas palavras. Muda tudo. E assim, se você acha que você ama alguém na sua vida, você não tem a menor ideia do que seja amor de verdade. Aliás, devia ser proibido usar essa palavra para qualquer outro contexto. Cara, impressionante. A gente passa a entender melhor os nossos pais. Vira uma chave. Total. É mesmo. Eu converso sobre isso com o Book, né? De vez em quando, mas eu vou perguntar agora, a gente passa a entender melhor os nossos pais, Renato? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente passa a entender os nossos pais sem necessariamente concordar com eles. Uhum. Mas tem ações que a grande maioria dos filhos e das filhas tomam, consciente ou inconscientemente, independente do quanto saudável foi a relação com os pais, que depois você descobre o que significa para um pai determinada atitude, você não voltaria a repetir. Entendi. A quantidade de vezes que eu fiquei longe dos meus pais, eu não teria ficado tudo isso. Eu sei o que significa saudade hoje, né? A irresponsabilidade com a minha própria vida, né? Eu sou mais velho que vocês, então imagina que eu peguei a fase que não tinha cinto de segurança, obrigatório, essas coisas todas. Eu jamais teria, sabendo o que significaria para os meus pais, correr o risco de perder um filho, por exemplo. Então, agora tem uma outra coisa que muda também, é a chance, Tiago, de poder deixar as coisas melhores, né? Parece meio chavão, todo mundo fala, ai, que vida eu vou deixar para os meus filhos, que mundo eu vou deixar para os meus filhos, né? Cara, é verdade isso, tá? Isso pode parecer só chavão, mas o seu compromisso com o mundo, pelo menos no meu caso, aumentou ainda mais do que eu acho que eu tinha, e olha que eu considero que eu já tinha bastante. Isso como missão de vida. Agora, depois que a Helena nasceu,
passa a ser um dever moral. A Helena tá com quantos anos? Acabou de fazer 3, fez 3 no finalzinho de outubro aí. 3 anos. 3 anos que tudo mudou, então. Nossa, tem 3 anos aqui. E tu acha que o teu trabalho vai ser seu trabalho de ser um pensador? Trabalhar com dados, trabalhar com pensamento, trabalhar com tudo que está acontecendo ao redor. Tu acha que tu te tornou mais dedicado após o nascimento da Helena? Cara, eu considero o meu trabalho muito mais como um provocador do que um pensador. É óbvio que para provocar você precisa pensar muito. Sim. Só que eu acredito num modelo de provocação que parta de um debate sobre a verdade factual. Uhum. Nunca foi tão importante restabelecer a verdade factual. Uhum. Se você tem alguém que duvida que a Terra é redonda, é muito difícil você discutir qualquer outra coisa com ele. Uhum. Né, eu até, na minha coluna da Veja, eu tenho uma definição, né, quando eu vou me apresentar, que fala um cara que acredita que a Terra é redonda. Quando eu escrevi isso, teve comentário, não, Renato, você é petista. Eu falei, amigo, eu só falei que a Terra é redonda. Uhum. Tipo, quando você tem que discutir que a Terra é redonda, que vacina salva, que ponto chegamos, cara? Então, eu trabalho com números, eu trabalho com dados, numa tentativa de dissecar a realidade factual e fazer provocações que levem ao debate, inclusive para que pessoas bem mais inteligentes do que eu tenham mais elementos para entender a sociedade e propor soluções aí para a desigualdade. E mesmo para as empresas que querem desenvolver estratégias de negócio, de como que elas conseguem ter produtos melhores, produtos mais competitivos, para oferecer para esses consumidores que sem exageros, durante séculos, teve alijado do processo de consumo. Né? O mundo publicitário usa muito um termo para designar a classe A e B, a classe mais rica, que é o público qualificado. Né? Os veículos de mídia usam audiência qualificada. Quer dizer o quê, então? Que a grande maioria é desqualificada? Uhum. Porque o Brasil tem 3/4 da população das classes C, D e E. Então, quando você fala que um é o desqualificado, o resto é o quê? Desqualificado. E o cara da classe A e B pode ter até dinheiro para comprar 7 sorvetes, mas ele não tem estômago para tomar 7 sorvetes. Você quer vender sorvete, você tem que vender para a classe C e D. Exatamente. Qual é o perfil das classes mais altas do Brasil? Qual é Olha, o perfil comportamental dessa galera no Brasil? são 23% aí de 155 milhões de adultos, né, no Brasil. Então, portanto, não tem um perfil homogêneo. Você tem em primeiro lugar, metade dessa classe A e B é primeira geração de pessoas com dinheiro na família. O pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B, mas ele é. Uhum. Essas pessoas muitas vezes têm um capital econômico de classe A e B, Uhum. mas o capital social das classes C e D. Uhum. E é por isso que a gente encontra na classe A um dono de mercadinho da periferia de São Paulo, que ganha 70 mil reais por mês, Uhum. né? E um vice-presidente de multinacional. Uhum. E você tem na classe C um operário da construção civil que não teve oportunidade de estudar Uhum. e um professor do ensino médio da rede pública de São Paulo que tem mestrado e fala 2 idiomas. Os dois são da classe C. Então, Uhum. o bolso não explica necessariamente a cabeça desses consumidores. Agora, se a gente for falar daquela classe A gargalhada, né? Essa galera que de fato tem 2, 3 carros, a galera que viaja de avião, que é muito pequena da sociedade brasileira, ela tem uma posição de não entender que muitas das oportunidades que tiveram foram uma posição de privilégio. Uhum. Né? Que eles têm os herdeiros têm uma dificuldade de aceitar que ele virou CEO da empresa porque ele era filho do dono. Uhum. E por isso que eles são tão refratários a um processo de inclusão, porque nós estamos dizendo com políticas de diversidade, por exemplo, com políticas de cotas, com políticas de inclusão, que isso é uma disputa de poder.
Está tendo disputa de poder, e é legítimo que tenha, para correção dessas desigualdades. Por isso que as ações de inclusão e de diversidade são tão importantes para o avanço civilizatório da sociedade brasileira. E antes de alguém que está nos ouvindo ache que isso é coisa de esquerda, a Europa e os Estados Unidos são muito mais avançados do que o Brasil no mundo corporativo, com a presença de negros, de mulheres dirigindo empresas, da população LGBTQIA+. Mas quando alguém ouve esse tipo de coisa, e eu vou falar bem daqui porque, tipo, eu sou evangélico, né? Eu sou da área teológica, eu também sou empresário, mas eu sou da área. Parece uma péssima combinação falar isso, né, cara? Eu sou um pastor e eu sou empresário. Só falta dizer que. Só falta dizer que eu sou dono de uma gráfica, né, Book, de uma editora evangélica, mas isso eu não sou, graças a Deus. Na verdade, eu tenho meu trabalho justamente para que eu não pese para a igreja e que os recursos da igreja sejam usados com coisas mais urgentes do que. Eu não condeno os pastores que recebem, eles devem receber das suas igrejas, mas essa é uma opção pessoal minha. Né? Mas do lado daqui, eu vou te dizer, é que quando alguém hoje cita países da Europa ou países, principalmente países da União Europeia e um país como os Estados Unidos, o pessoal vai dizer, claro que tá assim. Sabe, esse pessoal e o progressismo tomou conta desses países, o esquerdismo, tá ok? Tomou conta da mente das universidades. Esses dias eu cheguei a ouvir o absurdo, Renato, de que alguém falou assim, mas em Harvard, e aí outra pessoa, o interlocutor, interrompeu e disse assim, Harvard só produz besteira. E hoje essa é uma ideia muito forte de que não, esses países foram tomados pelo progressismo. Como que a gente rebate esse tipo de ideia, então? Bom, vamos lá, né? Primeiro que a primeira questão é entender com quem vale a pena rebater e com quem não vale a pena rebater. Uhum. Porque o que acontece? Você gasta muito mais energia para desconstruir um absurdo do que quem falou esse absurdo gasta para falar. Uhum. Então é uma competição desleal, tá? Imagina, o cara fala uma coisa dessa, tipo, Harvard só tem comunista. Aí até você explicar, você gastou muito mais energia e o cara não vai acreditar em você. Uhum. Então, a primeira coisa é saber distinguir quando vale a pena e quando não vale a pena. Isso não é um detalhe, inclusive, para a nossa saúde mental, tá, Thiago? Uhum. Agora, tem pistas que podem ser seguidas. Então, por exemplo, na igreja, a tradição, os Estados Unidos foi fundado por conta da sua tradição protestante. Uhum. Os Estados Unidos é tudo menos um país católico dominado pela teologia da libertação. Aliás, a teologia da prosperidade é muito mais presente nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar do mundo com relação a isso. Então, tomado por isso. Falam que o Fernando Henrique é comunista, que a Globo é comunista. Aonde que isso. Então, não adianta discutir isso. Isso é a mesma coisa que discutir com terraplanista. Então, a primeira coisa é saber distinguir. Uhum. A segunda coisa, ou dica possível de fazer é o que une essas pessoas? Uhum. Eu me recuso a acreditar que 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro acreditam em todas as barbaridades que ele tem, até porque o número de pessoas que não tomaram vacina é muito menor do que esse. Uhum. Não é verdade que 58 milhões de brasileiros são contra que homens e mulheres tenham igualdade de salários. Não é verdade que 58 milhões de brasileiros defendem a ocupação da Amazônia por mineiros ilegais. Isso não é verdade. Portanto, tem uma parcela grande de brasileiros aí que tem que ser ganhos para um debate mais civilizatório, que não tem a ver com a esquerda, tem a ver com acreditar que a Terra é redonda. Sim. Eu tive a oportunidade na minha carreira de fazer uma pesquisa muito interessante, já que você falou sobre essa sua trajetória evangélica, sobre o ROI, o retorno do investimento sobre o dízimo. Uhum. E eu não sou evangélico, para quem está nos ouvindo, tá? Para deixar claro aí o meu lugar de fala sobre isso.
Você pega, por exemplo, em São Paulo, boa parte da base evangélica teve origem na região norte e nordeste do país, formada por migrantes aqui em São Paulo. Aliás, no estado de São Paulo tem uns 5,5 milhões de habitantes que são nordestinos, não são herdeiros, não são descendentes de nordestinos, são nordestinos. Vieram para cá e nasceram no Nordeste. 5,5 milhões de pessoas do estado de São Paulo. Bom, esse cara veio para cá sem nenhum capital social, né? Ele não conhecia gente, ele tinha por conta da desigualdade de oportunidades que você já levantou aqui, da dificuldade de políticas públicas eficientes que existem e que perpetuam a desigualdade, ele não teve oportunidade de estudar. Foi trabalhar na construção civil, como exemplo. Aí ele não conhecia ninguém, foi trabalhar na construção civil, saía da construção civil, ia para o boteco, ia jogar uma sinuca, ou ia beber alguma coisa, ia jogar um futebol e depois no dia seguinte voltava para o trabalho. Um dia, esse sujeito estava voltando para a casa dele, ele viu um sujeito de terno e gravata na frente de uma garagem, convidando ele para entrar e sentar na primeira fileira. Pela primeira vez na vida, esse cara deixou de ouvir críticas e falou que ele ia vencer, porque Jesus estava nele. E teve um discurso de valorização da autoestima dele. Ele gostou do que ouviu e passou a frequentar esse lugar. Ouvia testemunhas de pessoas que melhoraram de vida, que mudaram as suas vidas graças às experiências como ele estava tendo. Depois de 3 meses frequentando, ele recebeu uma indicação para o emprego de carteira assinada. Por quê? Porque ele foi indicado por um irmão de fé. E dependendo do trabalho que você está procurando, a coisa que você mais quer achar é a indicação de um irmão de fé que tenha compromisso com os preceitos bíblicos. Ele passou a ganhar mais. Fez um curso de computação oferecido por esse lugar, teve mais qualificação profissional, passou a trabalhar e estudar, portanto, gastou menos dinheiro no bar, jogando bola. Aí ele foi, depois de uns 6 meses, num dos encontros que a igreja promove para juntar casais, para formar famílias. E aconteceu o que os economistas chamam de diluição dos custos fixos. O cara casou. Depois de 1 ano, esse cara está tendo um retorno sobre o investimento do dízimo maior do que comprar ação da Petrobras. Então, antes de alguém fazer juízo de valor sobre a fé de alguém, vamos ter empatia com as motivações que levam alguém a frequentar a igreja A, B ou C. Agora, é melhor ou é pior que a economia melhore? Se for através da igreja, é super bacana. Não tenho problema com isso. Tá? Então, e esses são exemplos que podem atingir. Sabe por quê? Porque quem está na porta das penitenciárias, acolhendo as famílias dos presos, é a igreja. Agora, não faz sentido para quem oferece uma nova oportunidade entender a importância do Bolsa Família, entender a importância do auxílio para quem está para as famílias de quem está no sistema penitenciário. É disso que a gente está falando. Sim, concordo plenamente. Eu sei também que... Eu acredito que eu concordo plenamente. Eu sei também que muito do vácuo de Estado em muitos lugares do Brasil, em especial, e eu posso falar basicamente de Brasil, eu não tenho propriedade para falar tanto de outros países, mas eu sei que muito no vácuo do Estado e nenhum vácuo na sociedade fica sem ser preenchido. Alguém assume o papel do Estado ali. E principalmente quando a gente fala de favela, por favor me corrija se eu estiver errado. Mas nos últimos, até porque eu vou ter que fugir um pouquinho para explicar. Nos últimos meses, a minha pesquisa, a minha parte de estudo, ela tem sido muito mais sobre a igreja evangélica no Brasil, né? É uma das coisas que eu tenho me dedicado a parte de tentar entender de fato o texto bíblico e tudo. Afinal de contas, eu tenho que pregar todo domingo.
Mas nesse vácuo aí que tem do Estado, são duas coisas que preenchem, principalmente na favela. As duas coisas são ou o tráfico ou a igreja evangélica. Ou o tráfico, eu vou dizer melhor, ou as organizações que traficam ali dentro, né? Ou a igreja evangélica. De uma forma ou de outra, é quem está preenchendo esse vácuo do Estado. Como que a gente lida com isso, cara? Porque desculpa, mas há uma parte benéfica em isso aí, de que sim, a igreja pelo menos está tentando fazer alguma coisa. Bom exemplo lá é do filme Carandiru, né? Mas como é que a gente lida com isso, cara? A gente tem que resolver isso. Eu sei que a gente tem que resolver a questão do tráfico, mas como é que a gente resolve? Como é que a gente combina esses esforços, por exemplo, da igreja com o que o Estado está falhando ali? Olha, não tem solução mágica para isso, tá, Thiago? Em primeiro lugar, é abrindo espaço para a mudança da matriz econômica da favela. Uhum. Enquanto não se mudar o que traz dinheiro para dentro da favela, e para mim isso está ligado diretamente ao empreendedorismo, é muito difícil você melhorar as condições econômicas dos 17 milhões de moradores de favela que existem no Brasil e que movimentam 180 bilhões de reais nas mais de 13 mil favelas do Brasil. A outra questão é também garantir um espaço mais mais laico. Porque a quantidade de templos de religiões afro que são destruídas nas favelas por conta de milicianos ou traficantes que falam que estão destruindo o demônio, e aí conta com a complacência de algumas denominações evangélicas, não de todas, não da maioria, inclusive. Né? A maioria não tem esse tipo de pensamento, mas tem uma minoria que tem. Por exemplo, dificultar com que várias ONGs tenham condições de trabalhar nesses territórios. Agora, nada substitui o tamanho do Estado. Né? Eu concordo contigo que a natureza é inimiga do vácuo. Se o Estado não está lá, alguém vai ocupar. E nesses casos, boa parte são as igrejas evangélicas, outra parte é o tráfico ou as milícias. Isso vale nas relações conjugais, né? Quem nunca ouviu a frase quem não dá assistência abre concorrência? Olha aí. Isso vale para o mundo empresarial. Se você não ocupa um determinado espaço de consumo, os chineses vêm aqui e ocupam. Então, a natureza é inimiga do vácuo e a gente tem que olhar aí esse processo entendendo que a natureza é inimiga do vácuo. Agora, o Estado tem que estar presente na favela. Eu falo para os meus amigos que defendem o Estado mínimo que se ele quiser conhecer o Estado mínimo no Brasil, vai em uma das 13 mil favelas brasileiras. O Estado é tão mínimo nessas favelas que ele não tem nem o monopólio da força. Então, calma, amigo. A gente precisa de um Estado eficiente. O tamanho desse Estado é uma discussão aí, que para mim tem a ver com a eficiência do Estado. O maior programa de parceria público-privada já feito na história é o ProUni, que era uma política pública operada pela iniciativa privada, idealizado por um ministro da Educação, que hoje é o ministro da Economia. É disso que a gente está aqui conversando. Sim, entendi. Eu creio que sim, é um problema muito grande que a gente tem essa questão de que a gente tem uma ideia bem mais extrema do que é o Estado mínimo quando a gente vê uma favela, quando a gente anda numa favela, mas a gente tem que fazer o porquê, tem que fazer as perguntas, né? A gente tem que questionar por que o mercado não se manifesta de maneira mais forte numa favela, né? Por que ele não se manifesta de uma maneira mais forte? Porque a gente já passou por governos de esquerda e governos de direita, e eu sei que tu falaste mais cedo que a gente tem que eliminar essas divisões. A gente não, tá? Tô falando de mim. Não, isso, só desculpa esse parênteses, Thiago. Eu acredito que qualquer governo tem ideologia. A ideologia é a base da política. Aqueles que falam, é um governo ideológico, meu amigo, mais ideológico do que foi o último governo, então, não é verdade que a política não tem que ter ideologia.
a disputa política, inclusive, exige um compromisso com ideias, com visões de mundo para isso. O que não se pode ter é visões engessadas que colocam em risco a principal função de Estado, que, ao meu ver, e ao ver de 91% da população brasileira, é um Estado que promove igualdade de oportunidades. Sim, a ideologia é o que dita o modo de operação de Claro. todo o movimento. Todo. Claro, então assim, eu super acho legítimo quem dedica a vida à esquerda, quem dedica a vida à direita. Eu só não gosto de me classificar dessa forma. Não, tudo Né? bem. É por isso que eu fiz essa provocação aí e acredito de fato que a visão de 2 séculos atrás sobre o que é esquerda e direita faz bem menos sentido no século XXI. Com certeza. Mas e aí, como é que a gente faz então para o mercado se manifestar de maneira mais vívida, de maneira mais forte nas favelas? Porque a gente sabe que se não tiver criação de mercados, de novos mercados, não vai ter criação de renda. E nessas áreas tu não tem, cara, tu não tem criação de emprego, porque tu não tem criação de novos mercados. E o capital que circula ali, ele é razoavelmente baixo quando tu vai considerar um capital de investimento, pelo menos. Sabe? Olha, os moradores de favela movimentam quase 181 bilhões de reais por ano. Uhum. Isso equivale a mais do que o consumo do Uruguai. Uhum. Mais do que o consumo de 20 dos 27 estados da federação. Uhum. Ou seja, as empresas já estão olhando para esse mercado. Uhum. O que impede esses mercados? Em geral, modelos de distribuição que cheguem nesses mercados, forma de como se relacionar com o poder paralelo, Uhum. e uma arrogância do tamanho do mundo que só enxerga a favela ou com preconceito ou como um pote de ouro na base da pirâmide. Uhum. No fim do arco-íris, sem que eles pensem um modelo de negócio nas favelas que valorize e pague Uhum. pela tecnologia social presente na favela. Uhum. Nós vamos ter a Expo Favela, pelo segundo ano aqui no Brasil. A Expo Favela é uma iniciativa feita pelo Celso Ataíde, que é o fundador da Central Única das Favelas, que criou uma holding para negócio das favelas, Uhum. e que ele virá sócio das empresas que querem estar presentes na favela, gerando emprego na própria favela. Uhum. Tem empresas de distribuição, que chama Favela Log, que distribui produtos da Amazon. Uhum. Você tem venda de chip dentro da favela. Uma política de contratação de egressos para trabalhar nessas empresas. Egressos do sistema penitenciário, oferecendo uma alternativa a esse processo todo. Nós temos um instituto de pesquisa onde quem produz e analisa os dados são moradores de favela. Uhum. Essa é uma forma de mudar a matriz econômica da favela, que não precisa ser só através da favela holding. Uhum. Mas que passa necessariamente por valorizar essa tecnologia social presente nas favelas, o conhecimento desses brasileiros que moram nas favelas, e que não é pequeno, definitivamente não é pequeno. A gente não deveria ter, então, incentivos fiscais nessas áreas? A gente não Eu deveria acho que deve ter incentivo muito fiscal benefício? para várias áreas. Uhum. Então, hoje, um sabão em pó vendido na favela é mais caro do que um sabão em pó vendido na Avenida Paulista. Por quê? Porque custa mais caro a distribuição. Uhum. Custa mais para chegar lá. Custa mais para chegar lá. Agora, se eu me perguntar se isso é justo, não, nem socialmente, nem economicamente. Uhum. A população de menor renda tem uma dificuldade de entender por que produto reciclado custa mais caro do que um produto novo. Uhum. É como se você pagasse mais caro por um carro usado do que pelo que custa um carro novo. Isso não faz nenhum sentido. Para isso, como é que você corrige isso? Com política fiscal. Sim. Quem tem que subsidiar a internet dos mais pobres são os mais ricos. Uhum. Isso é justiça social. Sim. Como é que eu posso conceituar favela? O que é uma favela? Eu posso ir em qualquer lugar do Brasil e dizer isso daqui é uma favela. O IBGE chama de aglomerado subnormal, que são territórios frutos de ocupação sem posse definitiva da terra.
Mas acho que é um conceito técnico demais para conceituar a favela. A favela é a concentração geográfica das desigualdades do país. A favela é majoritariamente formada por negros e os negros ganham menos do que os brancos. A maioria absoluta dos lares das favelas são chefiados por mulheres. As mulheres ganham menos do que os homens. É muito comum trabalhadores que moram na favela, mas trabalham fora, tenham que mentir o local onde moram por conta da discriminação social e territorial dos moradores da favela. Então, para mim, esse território, que é a concentração geográfica das desigualdades, seria a melhor definição para chamar de favela, ou de comunidade, ou de vila, né? Em cada local do país aí tem um nome próprio. Então, favela seria, nas tuas palavras pelo menos, a concentração geográfica das desigualdades do país. Gostei bem disso, é isso mesmo. Gostei muito disso aqui, cara. Book, manda fazer um quadro, manda entregar lá na casa do Renato. Ficou muito interessante. Não é bonito não, cara, mas é verdade. É triste. Verdade, né? É extremamente triste. Cara, tem uma coisa que eu tenho muita vontade de saber. Manda bala. Tu deve ter esse dado aí. Qual é o time mais popular nas favelas que tu estudaste, cara? Nas favelas, o Flamengo, claramente. Pelo amor de Deus, cara. É no Brasil e é nas favelas. O pessoal fala que o Corinthians é mais popular, mas o Corinthians é um dos times de maior penetração da classe A e B. Por que o Flamengo? Por causa da década de 80? Exatamente por isso. E aí, por duas razões. A década de 80, que era o que era transmitido pela TV, né, o que chegava aí nas diferentes regiões do país, só que isso se perpetuou por conta da tradição que passa de pai para filho para o time de futebol. Né? A gente sabe que, óbvio, tem várias exceções, mas eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que eu sou palmeirense muito por conta do meu pai. Não por causa dessa onda de vitórias que o Palmeiras tem. Não, eu passei 17 anos sem ver o Palmeiras ser campeão. Amigo, ser palmeirense eu já faço, somos o melhor time do mundo. O difícil é não ter uma mundial, mas somos o melhor time do mundo. Lembrando que eu sou o cara da verdade factual. Eu não tenho problema nenhum em afirmar que o Palmeiras não tem mundial. Como disse lá o Instituto que pesquisa esportes no mundo inteiro, o mesmo instituto que falou que em 2021 o Palmeiras foi o melhor time do mundo. Pode escolher, ou não tem mundial e foi o melhor time do mundo, ou tem mundial e daí tudo bem não ter sido o melhor time do mundo. Podem escolher. Mas é igual ser a seleção que está em primeiro. Obrigado. A seleção que está em primeiro no ranking da FIFA, mas não ganhou a Copa do Mundo, né? Concordo, a coisa que eu mais quero é ganhar o mundial. Pois é, cara. Eu também acho isso, mas eu tenho problema nenhum disso, mas enquanto a gente não ganha, a gente continua disparado na frente no número de brasileiros, né? O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, tu achas isso? O Abel é um dos melhores treinadores do mundo. Da história do Palmeiras, junto com o Felipão. Tu queria ver ele na seleção, cara? Cara, eu fico na dúvida sempre, porque como brasileiro sim, como palmeirense não. Agora, o Abel tem uma característica muito interessante de ser, por mais que a gente não tenha aí nas duas oportunidades ido para o conseguido mundial, ele tem uma característica de Copa, né? Então, o sucesso dele na Libertadores, por exemplo, é um sucesso de cada jogo é um jogo, né? O campeão mesmo, ele é muito bom de mata-mata. Muito bom de mata-mata. Nesse sucesso. O que para a Copa do Mundo, para uma Copa América, é um formato bastante interessante. É muito interessante. Cara, antes eu já achava que o melhor em mata-mata do Brasil era o Renato Gaúcho, cara, até eu ver o Abel. Cara, o Abel é um gênio, cara. Ele é um gênio da tática futebolística. Olha, eu fico bastante impressionado. E eu não sou palmeirense, não. Eu gosto do Vasco. E do Porra. Vasco. Fazer o quê, pô? Falando em Vasco, Renato, o que você teria a nos dizer sobre o Vasco? Tem algum dado legal? Além de ele ser o maior vice-campeão de todos os tempos, em todas as divisões... Cara, calma, assim... Calma.
eu gosto do Vasco, tá? Eu tenho uma simpatia real pelo Vasco, porque o Vasco é tipo a Portuguesa. É tipo o Madureira, o Bangu, é o segundo time. Quem é contra o Bangu? Quem é contra a Portuguesa? Tipo, é o segundo time. O Juventus, beleza. Cara, eu torcerei pelo Vasco contra o Flamengo. Tamanha é o meu carinho aí pelo Vasco da Gama. Não tem problema com isso, não. É segundo time, né? Tá tudo bem. Eu tratei bem o cara até aqui, pô. Vai começar com desrespeito. Mas tu não acha que não tem nada assim bonito na história do Vasco? Entre o Eurico Miranda, o Roberto Dinamite, eu queria dizer que me falta conhecimento futebolístico para achar alguma coisa relevante aí feito pelo Vasco da Gama, mas eu tenho certeza que os torcedores do Vasco são capazes de elencar aí 10 feitos inéditos, ou 10 feitos memoráveis do Vasco da Gama na história do Brasil. É uma ignorância minha não saber de cor algo tão importante para o meu segundo time. Com certeza, com certeza. Bom, que eu tô me sentindo um pouco ofendido com esse rapaz. Não, eu tenho a chance para você falar as 10 coisas, não. Fica à vontade. A gente marca outro podcast para falar várias coisas. Eu quero só acrescentar uma coisinha aí, então, nessas informações de Vasco. Eu tento escavar algumas coisas também, porque eu tenho uma simpatia muito grande por esse time. E uma coisa assim que já me chegou como informação há bastante tempo, informação histórica, é que o Vasco, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a ter a inclusão, né, de negros no futebol. E aí quando o pessoal começa a me detonar, aí eu coloco esse argumento, mas olha que coisa bonita, olha que coisa bacana, primeiro time que fez isso. Aí eu me agarro a isso, né, em meio a tantas informações aí que tu acabaste de falar, eu sempre me agarro a esse dado histórico. Eu super conheço esse dado, ainda bem que você lembrou. Eu tenho uma gerente na Iodiversidade, que é uma empresa de diversidade que eu tenho junto com o Preto Zezé, da CUFA, com o Celso Taíde e tal, que é a Raquel. Raquel Juan é uma antropóloga, doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo, estudiosa das questões raciais e estudiosa do futebol. Trabalhou, inclusive, no Museu do Futebol aqui em São Paulo, e, pasmem, mesmo estudando tanto, é torcedora do Vasco da Gama. Né? E ela é natural do Espírito Santo. E ela que me falou aí esse dado super relevante, de fato, sobre o papel do Vasco da Gama da inclusão dos negros no futebol. Não. Eu não sei se o Eurico Miranda concordaria com isso, ou acharia isso um grande feito, né, quando ele era presidente do Vasco, mas... Renato, agora, só uma coisa assim, voltando um pouquinho, eu, pelas informações, as coisas assim que eu já tive acesso aos teus diálogos públicos, eu sempre vi assim, em alguns momentos, me corrija se eu estiver errado, tu tem assim uma atitude otimista em relação a alguns aspectos. Como é que está essa questão aí? Tu continuas um cara otimista em relação ao momento que a gente está vivendo como país? Olhando para a classe política, para a renovação do PT? O Buc, é que para mim o pessimista é um preguiçoso. Tá? Essa é a principal razão do meu otimismo. Primeiro, é uma negação ao pessimismo. O pessimista procura desculpa para ficar onde está. Ele acredita que as coisas não dependem dele para absolutamente nada. Então, eu não sou preguiçoso. Portanto, eu não sou pessimista para isso. Eu procuro ter um otimismo crítico. O que é o otimismo crítico? É entender qual é a leitura da realidade, as barreiras que precisam ser ultrapassadas, as dificuldades para ultrapassar essas barreiras, sem que isso sirva como uma parede, e sim como um mapa
informações necessárias para desenhar um mapa estratégico de mudança dessa situação. Para mim, o resultado das últimas eleições foi um rearranjo civilizatório no Brasil. E como eu não vou achar que isso é um avanço? Isso não tem nada a ver com gostar do Lula ou não gostar do Lula. Isso tem a ver com o tipo de mundo que eu quero para minha filha. Eu não posso normalizar o que é um cara perdendo um jogo de sinuca e sair dando tiro na outra pessoa. Absurdo, né? Um cara invadiu uma festa de aniversário, quer em homenagem ao candidato A, só porque ele torcia para o candidato B. Ao debate político, ao debate de ideias, ser reduzido a fake news ou ameaça. Uhum. Não dá, não concordo. Isso não é civilizado. Então, assim, eu acredito que essas eleições mostram que para alguma coisa esse governo serviu. Que acabou. Sim, sim. Renato, eu sei que a gente está chegando agora ao fim do tempo regulamentado, na verdade a gente já chegou, mas já que a gente pode tocar ainda mais um pouco, então. Vamos tocar mais uns 15 aqui. Olha aí, Book. Uhum. Agora sim, meu amigo. Cara, esse é o negócio, cara, que eu fico agora que a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto aí que tu falas da política. Eu não votei no Lula, tá? Eu deixo bem claro que eu anulei meu voto. E eu tenho alguns motivos ideológicos para isso, eu tenho motivos muito teológicos para isso também, pelos quais eu não votei nem no Bolsonaro, nem no Lula, mas muito mesmo no Bolsonaro, de acordo com a minha posição teológica aqui. Mas qual que é a tua impressão, assim? Eu não sei se isso também não te for bom, eu sei que tu tens as saídas para responder essa pergunta aqui. Mas tu acha que a gente, com o Lula, a gente resolveu tirar a cabeça do esgoto para ficar só com o pé na lama? Ou tu acha que realmente a gente saiu daquela sujeira toda que a gente estava com o Bolsonaro? Bom, vamos lá, né? Eu não acho que saiu daquela sujeira toda, como não sairia com ninguém. Assim como acho que qualquer coisa seria melhor do que a reeleição do Bolsonaro. Qualquer coisa, eu digo o meu cachorro. Eu votaria no meu cachorro e não votaria no Bolsonaro. Porque o meu cachorro, o máximo de merda que ele ia fazer era na calçada. Não, eu tô falando isso, eu sei que vai ter um monte de crítica e tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, o governo Bolsonaro foi um governo liberal? Não, não foi. Uhum. O governo Bolsonaro foi um governo que protegeu o meio ambiente? Não é verdade. O governo Bolsonaro defendeu a democracia? Não. Ele cuidou da saúde? Não. Tivemos o maior caso de corrupção no MEC, com um monte de ministros sendo desautorizado. Chegamos a ter ministro da educação que não acreditava em Darwin, porque era criacionista. Então, acho sim que teremos uma situação infinitamente melhor do que o Bolsonaro. Uhum. Seja pelo Lula, seja pela Simone Tebet, seja se fosse o Felipe Dávila, que é do Novo, que pelo menos é um cara comprometido aí em melhorar as coisas, por mais discordâncias que eu posso ter em alguns poucos aspectos com ele. Uhum. Eu acho que o único que seria tão ruim quanto o Bolsonaro é o Kelman. É. Aquele padre que não era padre. Não era da Católica Apostólica Romana, né? Foi excomungado agora. Se eu não me engano, ele foi retirado agora da denominação católica que ele supostamente fazia parte. Tipo, pelo amor de Deus, entendeu? Para mim é uma questão civilizatória. E Renato, não anulei meu voto, Thiago, e não anularia meu voto, apesar de respeitar de verdade a sua escolha, porque eu não queria correr o risco de não poder mais votar na próxima eleição. Uhum. Então, eu só poderia anular o voto na próxima eleição se essa eleição o Bolsonaro saísse do poder. E mesmo assim, os caras tentaram dar um golpe. Sim. Então, por isso a minha opção aí de não anular o meu voto nem no primeiro nem no segundo turno. Renato, e o Ciro? Cara, eu gosto muito do Ciro Gomes.
Eu não entro no debate que parcela da esquerda teve, de chamá-lo sobre traidor e tudo mais. Acho que o Ciro é um político com grandes contribuições no debate nacional, seja quando ele foi ministro da Economia, seja quando ele foi ministro do governo Lula, seja quando ele foi governador do Ceará, seja nas vezes em que ele foi candidato. Agora, o Ciro tem uma dificuldade de controlar ele mesmo e tem uma dificuldade real de entender qual é o momento histórico que ele está passando. Então, ele, em dois momentos chaves da história brasileira, perdeu a chance de continuar contribuindo aí para o Brasil da forma em que ele sempre contribuiu ao longo da sua história. Eu tenho muito respeito, digo até muito carinho pelo Ciro Gomes, mas avalio como erros históricos ele ter tido apenas uma atuação protocolar, né, nas eleições de 2018 e da eleição de 2022 no segundo turno. Entendi. Tu achas que ele seria um bom presidente do Brasil? Continuo achando que qualquer presidente é melhor do que o Bolsonaro. E não tenho dúvida nenhuma que ele seria um bom presidente. Olha aí, Buck. Interessante a posição dele. Alguém falou mais claramente do Ciro Gomes, se bem que normalmente a gente não toca muito no nome dele, é quase sempre que a gente fala de política, a gente fala muito dos assuntos mais tendência aqui. Os assuntos mais tendência são Lula e Bolsonaro, pelo menos nos últimos anos, né? Então, infelizmente, mais essa vez aí, de novo, o Ciro não estava como estava talvez como um pretendente a protagonista nesse debate aí. Mas sim, então tu achas que sim, qualquer coisa seria melhor do que o Bolsonaro, mas tu não respondeu muito bem isso, se seria... A pergunta diretamente sobre a minha opinião sobre o que será o governo Lula, que eu respondo. Perguntou, olha, vai ficar um pé na lama, se vai ter isso tudo resolvido? Eu falei, não. Vai ficar com o pé na lama? Acredito que vai, como nos outros candidaturas também ficariam. Se quiser qualificar o pé na lama, eu estou com o maior prazer. O que tu acha que vai ser o governo Lula? Acho que vai ser. Eu não tenho a menor ideia se os problemas econômicos serão resolvidos ou não, mas eu tenho certeza que os mais pobres terão mais dinheiro. Portanto, quem está nos ouvindo e aplica no mercado de ações, compra varejo. Compra varejo, Buck. Compra varejo. Qual é a nova Magazine Luiza? Brincadeira, isso não pode falar aqui, senão tu vai ter problema. Mas todo mundo se pergunta isso. Teve uma valorização muito grande do Magazine Luiza nos últimos anos, apesar de algumas quedas mais recentes aí. Não é mesmo? Renato? Você está de Santa Catarina, não me provoca. Eu estou em Santa Catarina. Mas eu sou amapaense, eu tenho licença poética para falar o que eu quiser. Contanto que eu fale aqui dentro desta sala. Até o velho da Ravan vai se beneficiar com a distribuição de renda no Brasil. Vai sim, cara. Vai sim. Isso é verdade. Mas eu não tenho muito boas expectativas acerca do governo Lula, não, mas aqui não é o meu canal de opinião. Meu canal de opinião é lá no meu canal, né? Meu canal Thiago Bentes. Aqui é o teu canal de opinião, Renato. Mas eu não acho que vai ser tranquilo, eu não acho que vai nadar em cruzeiro, mas que teve sinalizações muito claras nesse início de governo. Sair a Damares e entrar o Silvio Almeida é um avanço, mas assim, é um nível de avanço assim, incomparável com relação ao para onde vamos, o que sinaliza isso. Entrar o Camilo Santana, que é ex-governador do Ceará, que foi eleito 2 vezes, inclusive com o apoio do Ciro, no Ministério da Educação. Amigo, isso daqui tem um ministro da Saúde, que é uma ministra da Saúde que acredita em vacina. Por incrível que pareça. Nossa Senhora, ela acredita em vacina, cara. Olha que coisa bacana que a gente está tendo. Então, cara, a régua está tão em baixa que qualquer razão civilizatória aí, qualquer indicador social, para mim, vai tá melhor. E os nossos clientes gringos, internacionais, o que eles querem é estabilidade. Eles não estão muito afim aí de saber a ideologia. Aliás, nem achavam que o Bolsonaro era de direita. Aliás, Thiago, entrando nesse nosso debate mais a fundo,
Para mim, o que o governo Lula precisa é de uma direita verdadeira no Brasil, não essa extrema-direita fundamentalista. Sim. Era Sim. um luxo ter o PSDB na oposição. Era. Assim como era um luxo fazer oposição ao PSDB. Sim. Só que a direita tradicional no Brasil acabou, foi cooptada por um extremista, um fundamentalista, que não tem nenhuma base na realidade, na verdade factual. Mas o Bolsonaro, no fim das contas, tentando olhar ele com algum mérito que ele possa ter, ele não é o maior fenômeno político que esse país já teve? Acho que ele e o Lula são os maiores fenômenos políticos da história recente do nosso país. Acrescentaria o Getúlio, como olhando um pouco mais para a história, mas os três, do ponto de vista popular, foram fenômenos. Agora, o Bolsonaro, ele é o ponto de encontro do pior que o brasileiro tem. Tem um fenômeno eleitoral que cresceu no vácuo e na facada, que se consolidou num público no antipetismo e não a favor, efetivamente, de alguma pauta verdadeiramente relevante para a maioria dos brasileiros. Os pensamentos deles de costumes não são a maioria da sociedade brasileira, os pensamentos dele com relação à arma não é a maioria brasileira, com relação à vacina não é a maioria entre os brasileiros. Agora, ele tem um espólio real, que é muito difícil de ser transferido para alguém que não tem o sobrenome Bolsonaro. Se você me perguntar hoje qual de todos os Bolsonaros, inclusive o ex-presidente, é o mais competitivo, é a Michelle, que diminuiria muito a rejeição que tem ele. Só que ele não confia na Michelle, né? Então, A Michelle é tão popular assim mesmo? ela tem o potencial de ser. Entendi. Tá? Então, quando você vai olhar no marketing político, você enxerga muito qual é o vácuo político que está sendo dado e qual é a melhor peça que se encaixa nesse vácuo. Então, por exemplo, essa eleição daqui não tinha espaço para a terceira via. Nós estamos há 2 anos falando isso. Que os jornalistas queriam terceira via, o mercado queria terceira via, mas o eleitor não queria terceira via. É um presidente da República concorrendo com o ex-presidente da República. Qual é a chance de ter terceira via? Presidentes com... Agora, se você me perguntar se o Bolsonaro tem algum mérito, para mim ele não tem. É o mérito de alertar a sociedade pelo perigo dos algoritmos e das redes sociais para consolidar um nicho de voto, acabando com a credibilidade das instituições. Então, graças ao Bolsonaro, nós conseguimos aí acender um grande sinal vermelho sobre os limites que devem ser dados para plataformas que monetizam quem é contra a democracia. E, Renato, Opa, pode ir, Book. Tu falou que ele não confia na Michelle, certo? A impressão que eu tenho, pelo que a gente vê no noticiário, pelo que a gente conversa com amigos bem próximos a ele, acreditem, eu tenho amigos bem próximos a ele, que a relação dele não é uma relação de total confiança aí na Michelle e vice-versa. A Michelle, ela se encaixa melhor do que os outros filhos, por que tu acha? Primeiro, ela não foi tão mimada como os filhos dele foram. Muito menos agressiva também na fala dela. Ela é bem dela. menos agressiva do que os outros filhos deles são. E isso pode, portanto, ela tem uma diminuição na rejeição dos Bolsonaros. Então, entre todos os Bolsonaros, ela é que sofre a menor rejeição. Ela tem uma aparência bastante simpática também, para falar a verdade. Né? Isso ajuda bastante. A gente tem que reconhecer esse tipo de coisa. Né? O Bolsonaro, ele entra naquela onda antipetismo ali, mas ele vai... Enfim, é complicado. Né? Às vezes eu fico com um certo receio de bater muito no Bolsonaro, porque além de ter sido o cara que eu mais bati aí nos últimos anos, o Book sabe disso, mas eu fico com um certo receio porque parece que às vezes que eu só bato nele, entendeu? E só que a gente tem 4 anos aí para bater no Lula, né? E se o Bolsonaro não ficar tentando chamar tanta atenção, fazer novas besteiras. Renato, a gente vai agora chegando mais aí
chegando ao fim da prorrogação, mas eu quero saber mais algumas coisinhas, cara. Qual é a tua religião? Tá no final. Ninguém precisa saber, só nós três aqui. Não tenho problema nenhum de falar isso. Não tenho religião. Eu acredito em Deus e acredito que existem forças aí que a gente não tem condições de entender hoje, mas eu costumo responder com um poema português, que se não me engano era do Alberto Caeiro, que era um dos pseudônimos do Fernando Pessoa, mas não tenho certeza se era dele. Os que fala assim, se Deus está em todo lugar, no sol, na montanha, no céu e do mar, por que devo chamá-lo de Deus? Se ele assim se mostra, assim ele quer ser chamado. Vou então chamá-lo de céu, de montanha, de sol e de mar. Afinal, quem sou eu para contrariar a vontade de Deus? Entendi. Essa seria a tua posição. Eu adoro as religiões, eu estudo a grande maioria das religiões, mas não sigo nenhuma religião. Sim, entendi. Mas é interessante saber que tu conheces um bocado da realidade. Eu posso dizer agora, Pode. como uma sinalização de empatia, que eu, como os evangélicos, não acredito nas intermediações de santos para me conectar com Deus. Sim. Já é algum caminho, Book? Depois ele vai começar a ouvir as pregações aqui. Acho difícil, mas quem sabe? Deus o sabe, né? É interessante porque tu conhece um bocado da realidade da igreja evangélica brasileira, até porque quem estuda sobre favela, quem estuda sobre as classes, chamadas as classes mais baixas na nossa pirâmide social e econômica aqui no Brasil, tem que conhecer de igreja evangélica. É inevitável, cara. A religião dos pobres e dos pretos no Brasil é a igreja evangélica, e mesmo não sendo pentecostal, eu sou um reformado, sou um batista reformado, o Book também é batista, eu tenho que reconhecer que são os nossos irmãos pentecostais que exercem muito mais esse trabalho. Renato, agora chegando oficialmente ao nosso fim. Antes, eu vou fazer o agradecimento, eu quero te deixar um espaço para tu falares aqui, mas eu quero te agradecer. Cara, muito obrigado, cara. De verdade. A conversa foi muito boa, a gente tem assunto para a gente conversar muito mais, né? Quem sabe a gente conversar de novo aí, só vai depender de ti. Mas a gente quer que tu deixes aqui um recado para o público e um recado para Helena. Quem sabe um dia, daqui a alguns anos, ela ouça esse episódio para conhecer ainda mais um pouco do pai dela, e aí ela ouça esse recado no finzinho aqui. Para minha filha querida e amada, tenha filhos, por favor. E não demore, não passe dos 40 para ter filho, porque eu espero estar vivo para curtir os meus netos. Pro Brasil, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Agora, não enxerguem a fé como um ato passivo. A fé é um exercício ativo da gente correr atrás do que a gente acredita, da gente ter as ações que nós consideramos mais justas. Fé não é apenas um ato de esperança, é uma atitude. Mas agora é com um pouquinho. Cara, legal, muito bacana, como o Thiago falou. Valeu mesmo por esse tempo de conversa, muito agradável e enriquecedor para a gente. É muito bom a gente poder ter essa oportunidade de diálogo. E a gente quer agradecer também os nossos queridos ouvintes que, bravamente, aqueles que vão até o final com a gente ouvindo, você mesmo que está nos ouvindo aí, muito obrigado. Muito obrigado por mais uma vez ter ficado com a gente nessa caminhada até o final do nosso episódio, conversando aqui com o Renato Meirelles, comigo e com o Thiago Bentes. Muito obrigado. Renato, valeu mesmo, cara. Deus te abençoe, Deus abençoe a Helena, Deus abençoe toda a tua família. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Que privilégio. Prazerzaço estar aqui com vocês. Valeu, Buquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.